Queridos, nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso de número 15. E eu convido vocês a seguirem a leitura que eu farei nesse texto. A palavra do Senhor diz assim: Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na terra. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Oremos. Senhor, nós abrimos a tua palavra, verdade do Senhor trazida a nós para meditar, para buscarmos a orientação do Senhor. Nesse dia que é importante, onde nós estamos para te adorar, para te bendizer juntos aqui. Pedimos que o Senhor venha a pastorear-nos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Eclesiastes é um livro chamado livro de sabedoria. Não é um livro tão fácil de ser compreendido, mas que traz, apesar de falar da verdade, ou das verdades de uma maneira tão profunda, fala de coisas que são da nossa vida cotidiana. É um livro que nos fala de uma forma muito forte, trazendo uma grande dose de verdade, realidade. Nem tudo é doce, nem tudo é cheio de luz, pois nós somos bons e os bons nem sempre ganham. Nem o herói caminha vitorioso diante do pôr do sol. Muito pelo contrário. A Escritura vai nos mostrar claramente que bons no sentido de terem se tornado justificados por Deus, muitos de nós sofremos à semelhança das outras pessoas. O autor, que aqui trabalha como o pastor em Eclesiastes, ele proclama o fato de ele ver exemplos onde coisas ruins aconteceram a pessoas boas e onde coisas boas aconteceram a pessoas ruins. Ele diz, eu vi um homem justo perder em sua justiça. E eu vi um homem injusto prolongar sua vida em sua injustiça. Isso me faz lembrar muito a teologia da prosperidade, que é muito comum nos nossos dias contemporâneos, que diz que só acontecem coisas boas a pessoas boas. Quando ocorre um desastre na vida de um cristão, o teólogo da prosperidade diz, ele não deveria estar sendo muito bom, ou ele não deve ter orado o suficiente. Essa semana mesmo vi uma reportagem sobre um líder cristão brasileiro de uma denominação bem conhecida, que ficou doente. E que durante muito tempo eu vi pregando a respeito da prosperidade e mais especificamente de que o homem com o seu ato de fé se autoliberta, ele ajuda a Deus a curar a si mesmo. E ele mesmo ficou muito adoecido e nada foi dito a respeito disso. Semelhante a essa visão da prosperidade, nós temos aqueles que acreditam que você pode reivindicar o poder de Deus, mais especificamente, muitas vezes, para curar. E se você tiver bastante fé,
essa cura sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Uma solução que às vezes é tentada é a multiplicação dos esforços religiosos. Baseado nisso, os pensamentos dessas pessoas, eles giram mais ou menos assim: se Deus abençoa as pessoas boas e eu não estou sendo abençoado, então eu vou tentar orar mais e vou ser mais íntegro até que seja bom o suficiente para merecer as bênçãos de Deus. Não há nada de errado com o esforço do cristão para ser bom à luz da palavra do Senhor. Mas jamais os nossos atos serão meritórios para Deus. A advertência de Salomão nesse texto, aqui é muito clara, ele fala do desequilíbrio entre os extremos. No verso 16 ele diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. E aí ele faz uma pergunta: por que te destruirias a ti mesmo? Depois no verso 17 ele diz: não sejas demasiadamente perversos, nem sejas louco. E aí vem a pergunta: por que morrerias fora do teu tempo? O que ele quer dizer com isso? Que você não deve ser uma pessoa boa? Que é certo ser um pouco ruim? Seria isso? É claro que não. Não é isso que Salomão está propondo ou sugerindo aqui no texto. Ele não está dizendo para ser um pouco bom e um pouco ruim. O que ele diz é para não ser excessivo. O que ele está falando é do exagero, dos desequilíbrios que muitas vezes nos acometem. Não tente ser excessivamente íntegro ou excessivamente sábio, como se fosse algo da sua própria força. O que significa isso? O seu significado só pode ser compreendido à luz do contexto no qual o texto está. O pastor ou o autor do livro de Eclesiastes, há pouco, ele descreveu no verso 15 como ele viu um homem íntegro que perece na sua própria retidão e um homem mau que prolonga a sua vida em sua própria maldade. Uma pessoa poderia dizer: puxa vida, isso não é justo, isso não é bom. E tendo essa conclusão, a pessoa estaria tentando colocar o seu julgamento acima da justiça e retidão de Deus. Nós encontramos algo semelhante no salmista Davi, no salmista Asaf, no Salmo 73, quando ele fala a respeito de contemplar os ímpios, os arrogantes, os violentos e ver a sua prosperidade e olhar para a sua própria vida e dizer: olha, eu mantive a minha inocência inutilmente. E durante algum tempo, ele sofre com aquilo, até que Deus abre os seus olhos e ele contempla o fim daquelas pessoas, que será muito diferente do fim que Deus tem reservado para ele na intimidade do Senhor eternamente. Nós vemos as pessoas dizerem: isso não é justo, analisando o contexto que envolve a sua vida ou de pessoas que elas acham boas e que eles entendem que deveriam estar sendo melhor tratadas por Deus. Como Deus pode permitir que coisas como estas ocorram? E eles dizem: eu não posso acreditar num Deus assim. Um Deus que permite a guerra, o sofrimento, a injustiça no mundo, a pandemia. Se eu fosse Deus, então eu faria diferente. É a mesma coisa que alguém estivesse dizendo: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Fazer essa declaração é tentar ser mais íntegro e mais sábio do que Deus. É pôr a sua própria retidão e a sua própria sabedoria acima da retidão e sabedoria divina. Mas não se deve ir a outro extremo também e dizer: a justiça e a sabedoria de Deus estão tão distantes de mim, de tal forma que não se relacionam comigo, e então eu irei simplesmente viver no pecado. Falando de uma outra forma, a pessoa diria: afinal de contas, se eu quebrei um dos mandamentos,
é o mesmo de quebrar todos, então eu devo aproveitar enquanto eu estou pecando. Não são poucas as pessoas que pensam assim. Já que vou pecar de forma profunda. Essa, diz o texto, é uma atitude de um tolo. Essa não é a atitude de um convertido que tem a sabedoria de Deus para viver as circunstâncias de adversidade ou de dificuldade. Onde é o equilíbrio dos dois extremos? A resposta está no verso 18. Está no temor a Deus, o temor do Senhor. Como eu posso manter o equilíbrio, tentando ser totalmente correto, versus andando no caminho do pecado? A resposta é temendo a Deus. Hoje nós vivemos num mundo onde nós podemos dizer que é um mundo que vive sem temor a Deus. Contudo, é justamente no temor de Deus que começa a verdadeira sabedoria. A palavra do Senhor nos diz isso. No Salmo de número 111, no verso 10, a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos temer a Deus, porque Ele é muito maior do que nós. E porque Ele tem poder e controle, não só sobre as nossas vidas aqui na Terra, mas sobre as nossas vidas também na eternidade. E diante disso, nós precisamos ter controle. Nós devemos ter equilíbrio. E o nosso equilíbrio está na sabedoria que vem de Deus, porque tememos a Deus. O nosso equilíbrio vem da graça do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós reconhecemos a nossa realidade. Por isso o texto, a partir do verso 19, ele fala a respeito do poder da sabedoria de Deus. E ele diz assim, verso 19, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O que Salomão disse nos versos anteriores não negam o valor da sabedoria. Muito pelo contrário. Ao comparar com o verso de número 19, ele afirma que a verdadeira sabedoria de um homem é mais poderosa do que 10 homens que têm o poder como governantes, ou 10 poderosos. A ideia no texto é de pessoas que têm o governo nas suas mãos. Quando alguém tem sabedoria, a sabedoria dele vale mais do que 10 governantes. Um rei poderia se aliar a 10 outros reis e poderia reunir todo o poder, mas a sabedoria seria melhor. A sabedoria está comprometida com a realidade do pecado do homem. Na teologia reformada, nós chamamos isso de doutrina da depravação total. Não há um homem íntegro na terra que continuamente faz e que continuamente continua cometendo pecados. Não existe um único íntegro. Nós continuamente cometemos pecados. Esse mesmo testemunho que Salomão está dizendo aqui, o apóstolo Paulo traz também em Romanos capítulo 3, a partir do verso de número 10 até o verso de número 18. Texto extremamente conhecido quando Paulo faz várias citações. Ele usa 6 passagens do Antigo Testamento para compor um argumento poderoso sobre a depravação universal de todos os homens. A maioria dos textos que ele cita nesses versos de Romanos 3 são do livro dos Salmos, simplesmente para mostrar que todo homem é pecador. Ele fala ou faz afirmações sobre o pecado do homem. 4 vezes nós lemos no texto ele dizendo, não há quem. A Escritura diz, não há quem busque a Deus, não há quem creia em Deus, não há quem faça o que é certo. Depois, no verso de número 13 do capítulo 3 de Romanos,
ele fala a respeito da figura do homem pecador. E ele diz que a pecaminosidade do homem afeta a sua garganta, a sua língua, a sua boca, os seus pés e os seus olhos. Claro que de maneira figurada ele está falando de toda a maneira do homem se manifestar na sua existência. Cada parte deste homem, do ser humano, está em rebelião, contra Deus. Ele é pecador da cabeça aos pés. E Paulo sumariza, sintetiza a informação, dizendo que o caminho do pecador ou do pecado humano inicia com a falta de temor a Deus. Todas as vezes que há ausência de temor a Deus, o caminho do pecado começa a se desenvolver no coração e na vida de um homem. Paulo aponta para uma progressão a partir da ausência do temor. Ele diz: quem não havendo temor a Deus, esse nenhum temor estará nos levando a não termos temor das consequências do pecado, estará nos livrando da intimidade ou da possibilidade de comunhão com Deus, e pelo contrário, o homem vai livremente se rebelar contra Deus, e o que ele vai experimentar é uma completa destruição. Contudo, por outro lado, o próprio temor a Deus traz consigo um entendimento das consequências do nosso pecado e nossa necessidade de um Salvador. Esta é a força da sabedoria. Ela aponta para o Salvador, aponta para Cristo. O que nós podemos aprender dessas palavras de Salomão? Primeira coisa é que a sabedoria divina sobrepuja o nosso entendimento. Nós não podemos julgar os acontecimentos e acharmos que podemos fazer assim, fazendo algo como que somos capazes de julgar um Deus pleno, soberano, grandioso. Deus permite que o cristão sofra, mas não retira a sua graça sobre os seus amados. Nunca podemos nos esquecer disso. Apesar de todos os sofrimentos, a graça de Deus continua sendo o nosso sustento. O cristão deve ser equilibrado e jamais usar os extremos para o pecado e afastamento de Deus, do temor do Senhor e, consequentemente, da sua sabedoria. Nós devemos temer a Deus, porque Ele é muito maior do que nós e porque Ele tem poder e controle, não só sobre as nossas vidas hoje, mas Ele tem controle sobre as nossas vidas eternamente. A segunda coisa que nós precisamos tirar desta passagem que acabamos de analisar é que a sabedoria do homem está comprometida com a realidade do pecado. Diante disso, o temor a Deus, contrariando o pecado dominante no coração do homem, por um outro lado, o temor a Deus traz consigo um entendimento das consequências do nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador. Amados, porque somos pecadores, não significa que nós não estamos sobre o objetivo de Deus de nos abençoar. Ele não nos abençoa porque somos santos, mas Ele nos abençoa porque Ele livremente resolveu nos abençoar. Porque nós somos depravados, pecadores. Mas na medida em que o Espírito Santo de Deus desvenda os nossos olhos da alma e contemplamos ao Deus verdadeiro e temos temor do Senhor, nós entendemos o quanto somos necessitados de Deus, porque somos pecadores. A força da sabedoria é nos levar ao Salvador. A força do temor a Deus e a sabedoria que vem disso aponta para Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador do homem em toda e qualquer circunstância.
Eu não sei qual a realidade que você vivencia hoje. Talvez o seu coração esteja cheio de perguntas e você esteja tentando julgar ou chegar a respostas julgando as circunstâncias como se Deus não tivesse propósito na história. Não faça isso. Pelo contrário, peça a Deus que gere em seu coração verdadeiro entendimento do seu amor dele para contigo. Que Deus esteja gerando o verdadeiro temor no seu coração, que é o princípio da sabedoria, e que possa levá-lo e a cada um de nós a humildemente nos colocarmos diante do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, para confessar os nossos pecados e para termos uma vida tranquila em meio às adversidades. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja trazendo sobre nós, ó Pai, a tua graça. Que o Senhor, Pai, permita que em meio às adversidades nós tenhamos os nossos olhos postos em Ti. Que a sabedoria nossa, que é comprometida pelo pecado, seja tratado com a medida que o Senhor nos dá o verdadeiro temor. O Senhor desvenda os nossos olhos, para que contemplemos, ó Pai, o quanto precisamos do Senhor, para que tenhamos assim vida santa, vida piedosa, vida onde o nosso propósito seja única e exclusivamente honrar ao Senhor em meio às adversidades. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.